temos vários exemplos de animes e mangás onde a relação de dois personagens importantes dentro da história é muito interessante e bem construída, como Naruto e Sasuke, Zoro e Luffy e por aí vai. Eu gosto muito desse tipo de relação porque é interessante ver esse jogo onde a atitude de um personagem influencia o outro fortemente. O forte laço que se forma entre eles através dos acontecimentos, sejam laços de amizade ou de ódio. E nesse vídeo vamos falar de uma dupla de personagens fortemente ligados pelo destino, que é uma das minhas favoritas, Griffith e Guts. E essa dupla é uma das minhas favoritas não pela complexidade que existe dentro da relação deles. A relação entre dois personagens importantes dessa maneira não precisa ser complicada. Luffy e Zoro são um ótimo exemplo disso. A relação deles é extremamente simples e direta, e isso funciona muito bem dentro de One Piece. Mas é uma das minhas favoritas porque Griffith e Guts se relacionam de uma maneira que representa muito bem um certo jogo de poder. Griffith faz isso de maneira mais ativa e consciente, mas mesmo Guts, sem ter tanta consciência disso, desafia Griffith, o ofusca, trazendo todo o brilho e os holofotes para si, assim também atraindo os outros para junto de si. Logo na primeira cena de Berserk, já vemos que Guts é um espírito praticamente indomável. Ele aparece sozinho para enfrentar um grande exército e arrebenta geral na porrada, logo depois sendo auxiliado pelo seu grupo, os Falcões. Quando toma uma bronca de sua companheira Casca por conta de sua atitude, ele desconversa, mas quando Griffith aparece, ele o escuta. Griffith é o único que consegue, de certa forma, controlar os impulsos de Guts. Mais pra frente descobrimos que isso se dá por conta da forte determinação de Griffith, porque ele tem um poderoso desejo de ter o seu próprio reino, o seu próprio país. E Guts admira isso, dizendo que Griffith é incrível. Mas Guts, como eu falei, tem um espírito muito forte, e o seu compromisso é e sempre foi com a espada, com as batalhas. E um espírito forte desses não deixa de ficar mais forte e mais forte com o passar do tempo. E um espírito forte nunca se deixa ficar preso nas garras de um falcão. Guts se torna mais forte a partir das batalhas que o próprio Griffith apresenta para os falcões lutarem. Uma delas contra Zod, um espadachim extremamente poderoso que, reza a lenda, já destroça seus inimigos em campos de batalha faz mais de 100 anos, sendo assim chamado de Zod, o Imortal. Essa é uma das lutas em que Guts fica mais forte, ultrapassa o limite da força que ele achava que tinha, resistindo muito bem a Zod e inclusive sendo elogiado por ele. Mas mesmo assim não adianta. Griffith chega com os falcões para ajudar Guts, mas não é o suficiente. E quando Zod está prestes a acabar com Griffith, ele vê o Berrelite, o ovo do imperador, no pescoço de Griffith e entende tudo. Ele dá um aviso a Guts. Ele diz que se Griffith é seu verdadeiro amigo, então quando os sonhos de Griffith começarem a se realizar, Guts irá se deparar com a morte e será impossível fugir dela. E esse é o primeiro sinal dado a Guts, o primeiro lapso de algo que ele iria perceber no futuro, que aquilo que ele mais admirava em Griffith, isso é, o sonho dele, seria exatamente o que traria a maior ruína da vida de Guts. Mas mesmo com esse aviso, Guts estava tão cego por conta do brilho que Griffith emitia que não conseguia ver a verdade, a essência do grande falcão branco, e não conseguia ver mesmo com vários outros sinais. Mas o contrário também acontece de certa forma. Ao longo da jornada, Griffith cria em Guts aquele que seria a maior potência para acabar com ele, exatamente através daquilo que lhe dava tanta determinação, um sonho. E tudo começa quando Griffith pede para Guts matar o Duque Julius. Ele completa a missão matando acidentalmente o filho de Julius também, uma criança que não tinha nada a ver com a história. E Guts, claro, olha para suas mãos se sentindo sujo, não só pelo sangue, mas sentindo que sua alma também estava agora suja, pois seu compromisso, como ele mesmo diz, sempre foi para com a espada, mas não daquela maneira. Guts fica completamente anestesiado depois desse fato. E como que parecendo sobre efeito de substâncias, de tão anestesiado física e mentalmente após o ocorrido, ele vai, totalmente sem noção, até o baile onde o Griffith está com a realeza, todo sujo, com a roupa rasgada. Mas é claro que Guts não pode simplesmente aparecer ali daquele jeito para falar com o Griffith. E por isso,
Casca o para. Griffith aparece, nesse momento, no alto das escadas, junto da princesa Charlotte, a qual ele vem cortejando já faz um tempo. Ela pergunta pra ele por que os homens gostam tanto das batalhas e por que tem essa brutalidade. Griffith diz que é para proteger as coisas importantes para os homens, mas que tem uma coisa mais importante de todas que deve ser a mais defendida, e isso é o sonho de um homem. Guts, ainda meio anestesiado pelo ocorrido, escuta atentamente aquelas palavras e elas o impactam de maneira muito forte. Griffith continua e diz que aquele que vive dia após dia só por viver é inferior. Isso é, alguém sem propósito, sem sonho, sem objetivo é inferior. E diz ainda que seus companheiros não são seus amigos de verdade, pois Griffith só considera ser seu amigo aquela pessoa que se iguala a ele, a pessoa que tem sonhos tão poderosos e cheios de determinação quanto ele. E nesse momento temos um lindo painel mostrando Griffith acima e Guts abaixo, querendo nos dizer claramente como cada um desses personagens se sentia e se via perante o outro. E é aí que tudo muda. Guts sai andando, pensativo. Como eu falei, Guts tem um espírito poderoso, e um espírito poderoso não aceita ser desprezado. Ele acabou de passar por cima de seus próprios princípios por conta do que o Griffith pediu, matando uma criança inocente, e logo após isso, escuta do próprio Griffith que ele não é seu amigo, que é inferior. Guts se sente dessa forma, e em dado momento até verbaliza que não vai deixar Griffith desprezá-lo. Guts, que já estava pensando em deixar os falcões e seguir seu próprio caminho, decide de vez que fará isso após a próxima importante batalha de seu grupo. E nessa cena vemos também que se Griffith não considera seus companheiros seus amigos, então eles não têm sonhos. Eles estão todos agindo em função do sonho de Griffith, todos por ele e pelo desejo dele. Casca é o exemplo mais latente disso. Fica bem representado que o sonho de Griffith é um redemoinho que suga todos para dentro dele, seja pela sua determinação, seja pela sua figura messiânica. Mas vemos que a maioria não tem uma explicação clara. Muitos dizem que seguem Griffith simplesmente porque sentem um desejo de fazer isso, porque acham que ele é incrível. Ninguém tem uma vontade tão grande para bater de frente com a de Griffith, e ele gosta disso. Essa cena é um grande sinal disso. Griffith adora ter todos a seu bel prazer, adora ser essa figura que chama a atenção por onde passa, que todos falam dele, que todos querem estar com ele. Até porque, dentro de um reino, que é o sonho do Griffith ter, só pode haver um rei que comanda tudo e todos, não é mesmo? Não há espaço para outra pessoa. Mas essa determinação, no caso de Griffith, é o que traz a sua ruína, pois depois de suas palavras, Guts começa a pensar muito sobre si mesmo. Pensa sobre sua identidade, sobre os seus desejos, sobre o que os falcões representam para ele. Guts, após escutar as palavras de Griffith, é o primeiro a começar a resistir a esse redemoinho que é o sonho de Griffith, que puxa todos com a maior força possível. E ele decide que sairá dessa espiral de vez e seguirá sua vida. Ao estar prestes a partir, Guts se depara com Griffith, e é claro que esse não aceita que Guts vá embora. Ele diz para Guts: "Eu te disse quando nós nos conhecemos, você é meu", e logo aponta a espada para Guts, o desafiando para um duelo. Todos ficam tensos, mas Guts, se vendo sem saída, decide seguir em frente com o duelo. Como falei antes, por causa das batalhas em que o próprio Griffith colocou Guts, ele se tornou mais forte, mais rápido, e ele é um espírito indomável que tem um compromisso para com a espada. E assim, Guts humilha completamente o Griffith, ganhando a luta com um ataque só. Todos os falcões vêm e ficam chocados, e Griffith, tentando manter o equilíbrio emocional, diz para si mesmo como uma criança que não tem problema, que Guts foi só uma pedrinha no caminho dele, que o sonho dele ainda está vivo e vai seguir independente daquele percalço. É um marco. É a primeira vez depois de tantos desafios que vemos o sonho de Griffith realmente fraquejar e ser sobreposto pela determinação, pela vontade de Guts. Griffith nunca tinha sofrido tamanha derrota e perde totalmente a cabeça, perde o equilíbrio e a calma. E sem pensar muito,
o que não é característico de Griffith, ele vai até a princesa Charlotte e dorme com ela, tirando a virgindade da garota, o que é uma enorme desonra na visão do reino, já que ela não estava casada com ele e nem nobre o Griffith era, e sim um simples plebeu. O rei descobre isso e prende Griffith para puni-lo e torturá-lo. Então veja bem, isso foi causado por Griffith da maneira mais profunda possível. Primeiro porque ele, com suas palavras, desprezando Guts e seu espírito poderoso, fizeram com que Guts decidisse ter um sonho, seguir seu próprio caminho. Decidisse ter a determinação para fazer isso, para passar por cima do sonho de Griffith, para sair desse redemoinho. E ao perder para Guts, Griffith foi humilhado, duvidou de si mesmo e perdeu a cabeça, tomando uma atitude não pensada de ir atrás da princesa, provavelmente para dizer a si mesmo que seu sonho ainda estava vivo, que ele estava próximo de casar com a princesa e se tornar rei. Num momento de dúvida sobre seu sonho, Griffith precisava, como uma criança, de uma certeza, precisava de aprovação. Mas por conta da perda do equilíbrio emocional, ele foi descuidado e seu sonho foi destruído. E quando está preso na masmorra, Griffith mesmo diz que ele sente que está caindo num vazio interminável. Está sendo tomado pela escuridão, enquanto Guts parece brilhar cada vez mais e mais. Se a gente visse novamente o painel daquela escada agora, ele estaria invertido. Enquanto Guts está indo em direção ao topo, atrás de seus desejos, Griffith, figurativamente e literalmente por estar em uma masmorra, está cada vez mais abaixo, e sem seu ovo do imperador, pois ao ser preso, isso foi tirado de Griffith. Depois de 1 ano, Guts volta para junto dos Falcões e ao saber que Griffith está preso, decide ajudar seu antigo grupo a resgatá-lo. Eles resgatam Griffith, mas na hora da fuga se deparam com os cães de caça e seu líder Wild, que eles descobrem certamente não ser humano, mas sim um monstro. Wild, em dado momento da batalha, vira uma aberração e ameaça a vida de todos os Falcões. Mas quem luta bravamente atraindo a admiração de todos é Guts. E ele chega até a nocautear o Wild de maneira incrível. Mas Wild se regenera e volta, indo diretamente atacar Griffith, e ele zomba dos Falcões, dizendo que o grupo acabou, pois Griffith teve seus músculos, tendões arrancados e a sua língua também. Nem se mexer mais ele pode, que ele é inútil, como ele vai liderar aquele grupo? Todos ficam em choque com aquela constatação. E no meio disso, Zod aparece e acaba com Wild, assim salvando os Falcões e dizendo que o ovo do Imperador irá voltar para Griffith, pois aquele é seu destino. A batalha termina e todos parecem incrivelmente até mais tensos do que quando estavam em batalha. A situação não tá boa, pois muitos acham que o grupo dos Falcões acabou sem Griffith, que ele era o coração do grupo e que sem ele não é possível mais que os Falcões sobrevivam. Griffith nesse momento está dentro de uma carroça, próxima de onde essas conversas ocorrem, e ele está escutando várias delas. Ele escuta e sente quando todos os Falcões decidem que Guts tem que ser o novo líder. Quando Guts percebe que aquela é a sua família, que todos gostam dele, que é onde ele quer estar. E principalmente percebe que Casca está mexida entre ficar com ele, o Griffith, ou ir embora com Guts. Pois Casca e Guts estavam tendo um relacionamento amoroso. Nesse momento, temos a reação mais clara de Griffith percebendo tudo, pois para ele foi a gota d'água. Aquele homem, Guts, que era dele, que era inferior a ele, agora estava tirando tudo que era dele. Acabou com seu sonho, acabou com a admiração de seus homens em relação a ele, e agora estava tirando a sua mais fiel admiradora e companheira dele, a Casca. Para Griffith, a resposta seria óbvia se perguntassem para ele, que Casca não aceitaria ir com os outros, ficaria com ele, mas agora ela estava dividida, e como falei antes, Griffith queria ter seu reino, ser rei. Ninguém nunca trocaria o rei, o mais poderoso, por nada ou ninguém diferente, então ele não estava gostando daquilo. Essa é tão a gota d'água que logo após a conversa com Guts, quando a Casca vai tratar do Griffith, trocar ali os curativos dele, ele se joga nela tentando algo. Talvez para beijá-la, ou simplesmente para segurar ela, mostrar que ela é dele, não de Guts. Para Griffith, nesse momento, Guts roubou tudo que era dele. Griffith então se visualiza aceitando uma vida tranquila com Casca, uma vida em que seu sonho não é realizado, mas ele é de certa forma feliz. Tem ela como esposa, tem seu filho. Ele diz que essa tranquilidade não é tão ruim, mas é claro que ele não ia aceitar isso.
Logo depois, Griffith vê a si mesmo o lembrando de seu sonho e simplesmente pega uma carroça e sai sozinho a toda velocidade, dizendo para si mesmo que o sonho ainda está pavimentado para ele percorrer o caminho, que não acabou. É o resquício da vontade, do sonho de Griffith ainda existente. Mas claro, ele tá todo ferrado e então ele cai da carroça com tudo na beira de um lago. E ali está o Behelite, o ovo do imperador. O bando dos falcões aparece para ajudar Griffith, mas é tarde demais. Ao misturar o seu sangue com o Behelite sem perceber, o eclipse começa a acontecer. É o chamado para a nomeação de um novo rei demônio. É a cerimônia de sacrifício de todas as vidas que Griffith escolheu dar em troca de sua nomeação. Griffith está ao chão, confuso, e quando Guts corre ao seu resgate, ele tenta dizer que se Guts encostar nele ali naquele momento, Griffith nunca mais o perdoará. Mas como ele está todo machucado e com a língua cortada, é claro que ele não consegue. Ele diz isso porque, mais uma vez, Guts está à frente do bando todo dos falcões, mais do que pronto para salvá-lo. E Griffith não aguenta mais ter o seu brilho ofuscado. Os Mãos de Deus aparecem e a cerimônia começa. Griffith ainda parece bem confuso, dá pra ver que ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas os demônios mostram pra ele a realidade da sua consciência. Cheia de corpos empilhados por ele mesmo, que sabia que seriam necessários todos aqueles corpos para ele chegar ao topo e aceitou fazer aquilo. Para chegar ao castelo, ao reino que tanto desejava. E então aparece para nós, dessa vez mais escancarado do que nunca, algo que já sabíamos. Que Griffith é tudo pelo seu sonho. Mas nada ou ninguém importa, só o seu sonho. Todos são ferramentas para a realização do seu sonho. São peões, são descartáveis, que só ele é o rei e só ele pode brilhar. E nada mais importa. Essa é a verdadeira essência do grande falcão branco Griffith. E assim, ao aceitar isso em seu interior, Griffith aceita a nomeação e dá seus companheiros como sacrifício para isso. E o fato dos monstros saírem engolindo, comendo o bando do falcão é um simbolismo extremamente poderoso relacionado ao que eu falei antes do sonho do Griffith ser um redemoinho que atrai todos pra dentro e muitas vezes até os afogam. É a representação de que Griffith agora está sacrificando, engolindo os sonhos dos seus companheiros para realizar o seu próprio sonho. Por vontade de Griffith, sempre foi assim desde o começo dos Falcões. Todos os sonhos e vontades abdicados pelo sonho dele mesmo. E o fato dele ter tentado não deixar Guts ir embora é a maior prova disso. O que Guts mais admirava em Griffith, seu sonho, foi o que trouxe a sua maior ruína. Foi por causa do sonho, desse desejo ardente, que Griffith escolheu trocar tudo, inclusive seus companheiros, em benefício próprio. E no momento mais pesado que eu já vi em todos os mangás que eu já li, Griffith, após terminar sua transformação, toma o corpo de Casca contra a vontade dela, bem na frente de Guts. Toma o corpo da pessoa que Guts mais ama naquele momento e da pessoa que ele prometeu que iria tomar conta. É o ato final de Griffith para acabar com Guts de todas as maneiras possíveis. Ele quer tirar tudo de Guts, até o último resquício daquilo que é importante para ele. Assim como ele acredita que Guts fez com ele. E é muito, mas muito pesado. Principalmente porque nós temos painéis do Griffith fazendo isso enquanto encara os olhos de Guts, querendo ver o sofrimento dele, querendo ver a dor dele, querendo ver ele se afundar em escuridão, ver ele desistir, não ter mais vontade de viver. É muito pesado, cara, papo reto. O Cavaleiro Caveira, que Guts havia visto capítulos antes, aparece e salva tanto ele quanto Casca. E quando Guts acorda, ao recobrar seus sentidos e lembrar de tudo que aconteceu, ele jura que vai se vingar de Griffith. Ele declara que aquele é o seu sonho e que se alguém ficar em seu caminho, irá morrer. Ou seja, da maneira mais irônica possível, Guts agora se igualou a Griffith segundo os critérios do próprio Griffith, pois tem um desejo tão ardente quanto o dele. Guts, que não sabia qual era seu sonho, estava descobrindo a sua vontade. Agora encontrou um sonho, matar Griffith, mesmo que esse sonho ardente seja uma vingança. Para mim, a grande mensagem da relação desses dois, a pergunta é: até onde você iria pelo seu sonho?
Griffith, por exemplo, ultrapassou todos os limites da crueldade pelo seu sonho. E provavelmente Guts fará exatamente a mesma coisa para concluir seu sonho recém-adquirido. Arte é sobre causar algo nas pessoas, seja um conforto ou desconforto. E com certeza a relação desses dois personagens dentro de Berserk me causou muita coisa. E por isso eu gosto tanto da relação desses dois. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!